Olá, bem-vindos ao Semana Legislativa, nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. Vamos aos destaques dessa edição? Número de mortes por acidente de trânsito em 2024 é o maior em 8 anos no Vale do Paraíba. Volta às aulas, proibição do uso do celular nas escolas já está valendo. Campanha Fevereiro Roxo alerta sobre 3 doenças, o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. O ticket médio arrecadado em fraudes online no primeiro semestre de 2024 foi 60% maior do que a quantia gasta em vendas reais. O Semana Legislativa está no ar. Vamos abrir essa edição com um balanço da sessão realizada nesta quinta-feira. Foram 27 projetos de lei lidos em plenário e 3 propostas aprovadas. Esse foi o balanço da 4ª sessão ordinária da Câmara de São José. Das matérias aprovadas está o projeto de autoria do vereador Zé Luiz, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Contraponto. A instituição oferece aulas gratuitas de educação musical por meio do canto coral para crianças e adolescentes. Outros 2 projetos aprovados são para a concessão de honrarias a pessoas que têm contribuído com o desenvolvimento da cidade. As matérias autorizam a entrega de título de cidadão joseense ao advogado e escritor, membro da Academia Joseense de Letras, Rodrigo Cabreira Gonzalez, e ao diretor-geral da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, Luiz Antônio Vani. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Nesta semana, quem utiliza o ônibus em São José percebeu que o valor da passagem ficou mais caro. Os usuários do transporte público da cidade passaram a pagar R$1 a mais. Com o reajuste de 20%, o preço da passagem passou de R$5 para R$6. Todos os dias, mais de 260 mil joseenses usam o transporte público na cidade. E a partir de agora, o preço para se locomover de ônibus em São José vai mudar. Essa moedinha aqui representa o aumento no preço da passagem de ônibus de São José, que passou de R$5 para R$6. Embora seja tão pequena, o acréscimo foi de 20%. E já pensou esse valor multiplicado por dias, semanas e meses? Me atrapalha bastante. Quando não uso ônibus dia de semana principalmente, eu uso o Vale Estudantil, né? Se eu usar fim de semana vai atrapalhar bastante, sim. Para mim, vai ser bem puxado, porque eu tenho tirado do meu bolso. Esse economista explica que o aumento é significativo e pode impactar no poder de compra da população. Qualquer aumento que você tem, isso tem um impacto, porque a pessoa vai ter que gastar mais, quer dizer, ela vai perder o poder de compra dela. Então, o que ela comprava agora, com esse aumento de R$1, ela não vai poder comprar mais. Então ela vai ter que sacrificar alguma coisa, né? Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade destacou que o último reajuste na passagem havia sido em 2019 e o valor acrescido foi de 11%. Porcentagem menor do que a inflação acumulada desde então, que foi de 34%, segundo o IPCA. Ainda segundo a Prefeitura, o reajuste é necessário para manter o equilíbrio financeiro e econômico dos contratos de concessão para a prestação de serviço do transporte público. Então, por isso que tem que ter o reajuste, né? Não tem jeito. E para a empresa poder investir, comprar ônibus novo, né? Consertar os que estão ruins, né? Então tem que ter um reajuste. Agora, né? Precisa ver realmente se esse 20% se está dentro, né? Se realmente é o ideal. Com uma tarifa maior, o que os cidadãos que utilizam do transporte coletivo esperam é encontrar um serviço com mais estrutura e menos problemas. Tem que ser traduzido nos ônibus. A gente usa o transporte diariamente. Se não for traduzido no ônibus, a gente fica como? Sem nada. Uns ônibus melhores, porque os que a gente vem, chega aqui na rodoviária todo molhada. Tem que vir com uma sacolinha no banco, porque chega aqui todo mundo molhado. Então se vai aumentar o valor, tem que aumentar a qualidade. A qualidade, com certeza. É o mínimo que a gente espera. A discussão sobre o transporte coletivo também é pauta na Câmara Municipal. Para a vereadora Amélia Naomi, o transporte público é motivo de muitas reclamações. O aumento na tarifa precisa ser usado para melhorar o serviço. É um aumento muito grande e a qualidade é péssima, né? Se você tivesse
horário, cumprimento. Não, a gente só vê precarização. Agora, eles tiraram cobrador. Chegou em dezembro, tiraram algumas linhas importantes que a gente tinha conquistado, que é o ônibus elétrico de manhã, eles tiraram. E tiraram, junto com isso, também os cobradores. O pessoal tem que denunciar, tem que se organizar para que a prefeitura saiba que está todo mundo muito insatisfeito. Para o vereador Zé Luiz, o aumento não é ideal, mas necessário, justamente para que melhorias sejam feitas. Eu espero que com esse aumento também da passagem, as empresas que controlam o sistema possam ofertar, inclusive, melhores ônibus, mais linhas. Então é nesse sentido que a gente, por um lado, fica um pouco apreensivo, mas por outro você vê que é uma conta matemática. O subsídio da prefeitura dentro do transporte, ela tem um limite, senão daqui a pouco, cada dia mais, nós vamos estar tirando dinheiro da educação, da saúde, da segurança, para colocar no transporte público. Então é necessário sim esse reequilíbrio. Você sabe a função de programas sociais como o Bolsa Família? Em 2024, mais de 1.300.000 famílias superaram o limite de meio salário mínimo de renda per capita e, portanto, não fazem mais parte do Bolsa Família. O número é o dobro do registrado em 2023, quando 590.000 beneficiários deixaram de receber o benefício. Criado em 2003, é considerado o maior programa de transferência de renda do mundo e tem como principal função garantir que pessoas que estão na extrema pobreza tenham mais qualidade de vida e acesso a serviços. Hoje, a vida da Patrícia vai bem. Depois de sofrer um acidente grave em 2012 e perder o emprego, ela conseguiu se reorganizar. Sem retornar ao mercado de trabalho formal, o ponto de partida foi o cadastro único. Eu fiquei com dificuldade de trabalho, porque eu não tinha mais o movimento, da minha perna. Fiquei 1 ano de cadeira e sem movimento. Aí eu peguei e fiquei sem trabalhar. Em 2014, eu entrei no cadastro único. A partir do CAD único, a Patrícia teve acesso a uma série de benefícios. Paga tarifa social nas contas de água e luz e uma taxa mais em conta para o INSS, que garante a aposentadoria no futuro. Com o Bolsa Família, também cuida das necessidades básicas. Mas a Patrícia ainda busca outras fontes de renda. Faz artesanatos e tem sempre em mãos esse livro de receitas. Pronta para receber encomendas. Então, eu sou ajudante de auxiliar de cozinha em buffets. Eles me contratam, eu vou lá e trabalho em buffet, geralmente final de semana, quando eles precisam, eles me chamam. Os programas de transferência de renda são políticas públicas voltadas para pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Entre os mais conhecidos estão o Bolsa Família, que atende famílias carentes, e o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que assegura renda para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência. Mas a lista ainda é grande e conta com nomes como Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, Brasil Sorridente e Farmácia Popular. As políticas de transferência de renda, elas garantem que parte considerável da população seja atendida nas suas necessidades fundamentais. E isso é um direito constitucional previsto. Então, essas políticas nada mais são do que uma maneira de aplicar uma política pública criada para aplicar aquilo que está previsto na nossa Carta Magna. O Bolsa Família é considerado o programa de maior impacto social do país. Para receber o benefício, é preciso ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa, sendo assim classificada como em situação de pobreza. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em 2024 foram distribuídos mais de 148 milhões de reais para cerca de 20 milhões de famílias. Em 2024, mais de 1.300.000 famílias deixaram o programa depois de superar o limite de renda per capita. O número é o dobro do registrado em 2023 e mostra o impacto no desenvolvimento social. Sempre que alguém pega esses dados e faz uma comparação controlada, quer dizer, não adianta você comparar pessoas que têm perfis demográficos diferentes, por exemplo. Então, a população mais pobre, em geral, é mais jovem, ainda tem filho em casa, então tem uma série de condições diferentes. Quando você controla por essas condições, você vê que a participação no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família ela é maior do que a dos não beneficiários. Então, isso aí é um grande mito, essa história do efeito preguiça e de que a pessoa não vai trabalhar
para ter Bolsa Família. A continuidade desses programas também influencia as gerações seguintes. Como aponta essa cientista social, essas iniciativas garantem acesso a direitos fundamentais e oportunidades para melhorar a qualidade de vida. Você garante que essa população ela consiga garantir o seu próprio desenvolvimento familiar geracional. Então, a educação é um bom investimento para que a gente consiga alterar o curso dessas famílias que acessam o ensino superior e vão ter condições de adentrar no mercado de trabalho em outro patamar dos seus ancestrais. Então, sem dúvida nenhuma, as políticas de afirmação, as políticas de renda, elas garantem que a gente reconstrua o nosso país e reduza os dados ainda muito alarmantes em termos de desigualdades sociais e de vulnerabilidades. A Câmara defende a manutenção de programas de transferência de renda. A fiscalização por parte dos vereadores contribui para que as políticas públicas atendam a população de forma efetiva. A Câmara ela tem esse papel de tanto divulgar, de incentivar, de mostrar e de apresentar até, indicar para o munícipe que existem programas e que eles podem acessar. Então, como vereadora, eu tenho feito muito isso. Quando o munícipe me procura com alguma questão, como pé de meia, a gente tenta indicar o caminho, mostrar como é importante isso para a vida dele. Ainda segundo a vereadora, a partir de políticas públicas e do acompanhamento constante do Poder Legislativo, é possível promover a inclusão e a cidadania. A transferência de renda é exatamente para que essas pessoas que não têm, um emprego ou um salário baixíssimo, para que ela possa ter uma renda a mais, para viver, para sobreviver. Então, é de extrema importância toda a transferência de renda, todo o projeto social, tudo aquilo que faz com que o cidadão consiga, ou com dinheiro, ou às vezes é leite, às vezes é fralda, todo esse trabalho que auxilia a pessoa que não tem, é importantíssimo. Agora vamos falar de meio ambiente? Você sabe a maneira correta de descartar eletroeletrônicos? Quando esses equipamentos são descartados de forma irregular, podem provocar sérios danos ao meio ambiente. E o Brasil é o 5º país do mundo que mais produz resíduos eletrônicos. São quase 2,5 milhões de toneladas por ano. Aqui em São José, a Prefeitura oferece serviço de coleta para garantir que o material siga para o local correto. Eles estão por todos os cantos. Ficamos com um especificamente, o celular, quase que o tempo todo nas mãos. Os aparelhos eletrônicos são essenciais no dia a dia e a cada avanço tecnológico queremos um novo modelo. Mas o que fazer com o antigo? Em São José dos Campos, além dos serviços dos PEVs, os pontos de entrega voluntária e Ecopevs, é possível agendar um horário para a retirada desses materiais em casa. E o melhor, é de graça. Pode ligar no 156, agendar um horário, passar o seu endereço correto e ele precisa estar lá para que a gente possa tirar os resíduos, o eletroeletrônico. Com essa coleta residencial agendada, por mês, 2 toneladas, 2,5 toneladas por mês. Ações como essas, de caráter educativo e preventivo, são urgentes. De acordo com um relatório da ONU, em 2030, o lixo eletrônico gerado no mundo chegará a 74 milhões de toneladas por ano. E as consequências podem ser devastadoras. Os resíduos eletrônicos têm vários componentes químicos que são tóxicos. Por isso, a gente precisa dar ainda mais atenção para o descarte correto. Porque se eles forem feitos de forma errada, provavelmente vão parar nos lixões e nos aterros sanitários. O que não é bom, porque aí causa problemas ambientais, de saúde pública, porque solo e a água que bebemos podem ser contaminados, além de causar transtornos sociais e até mesmo econômicos. A gente tem a questão da contaminação e dependendo do tipo de poluente atrelado à questão da chuva ácida, a gente muda as propriedades químicas desse recurso e acaba então interferindo em toda a biota aquática que mantém a saúde do ambiente. Então, a gente pode ter muitos prejuízos nesse sentido. Além disso, a questão do tratamento da água.
Qual o tipo de tratamento que remove esses metais pesados? Será que existe? Apesar dos números preocupantes, o mercado tem buscado alternativas para dar um destino certo aos equipamentos. Esta empresa, por exemplo, se especializou na desmontagem de equipamentos e componentes eletrônicos. Após a separação de cada tipo de material, retorna para a cadeia produtiva como matéria-prima e novos produtos são fabricados. É a chamada economia circular. Os fabricantes são grandes clientes nossos e trazem muito material. Uma outra entrada muito grande também é o que a gente chama de logística reversa, que aí é a coleta de eletrônicos da população. Então a gente tem uma parceria aqui com a Prefeitura de São José, então a gente pode coletar isso em ecopontos, a gente pode coletar em campanhas onde a gente faça também com a população, seja em shoppings ou em ONGs com parcerias também. Então esse é um fluxo de material bem importante. Os materiais que compõem os eletrônicos são muito recuperáveis, né? Então o percentual de reaproveitamento na reciclagem é altíssimo, a gente consegue chegar a 97% de reciclagem desses materiais presentes. Então é uma fração muito pequena que hoje a gente acaba enviando para coprocessamento, para recuperação energética, porque ele não tem uma solução de reciclagem ainda, mas nada vai para aterro, a gente segue a política de aterro zero na empresa. O trabalho da iniciativa privada de reciclar os materiais é uma alternativa na busca pela sustentabilidade, mas especialistas não têm dúvidas da necessidade de políticas públicas de educação ambiental que garantam que os materiais sejam descartados de maneira correta. Importante para a cidade, porque infelizmente parte da população faz o descarte irregular e isso prejudica muito a cidade. A solicitação do serviço de retirada em domicílio acontece de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 horas da tarde. Lembrando que também temos os PEVs. Temos 16 PEVs na cidade, em diferentes regiões. Quem não puder ligar no 56, trabalha e não tem como a nossa equipe ir durante o expediente, pode uma hora, das 8 às 17 horas, passar no PEV, de segunda a sábado, e no domingo das 8 ao meio-dia. Vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta falamos sobre a campanha Fevereiro Laranja, que tem como objetivo conscientizar sobre a leucemia. A pausa é rápida. Estamos de volta. A gente abre o segundo bloco com um balanço da sessão realizada na última terça-feira. A terceira sessão ordinária do ano contou com vários documentos para apreciação dos vereadores. Eram indicações e requerimentos com pedidos diversos, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Alguns requerimentos também solicitavam informações à Prefeitura sobre serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, além de cobrança por mais agilidade na marcação de consultas médicas. Ainda durante a sessão, os vereadores votaram e aprovaram a composição de 4 novas frentes parlamentares. Para a Frente de Combate à Pedofilia, Erotização Infantil e Violência Doméstica, os nomes indicados foram Sena, Lino Bispo, Roberto Chagas, Juliana Fraga, Cláudio Apolinário, Carlos Abranches e Renato Santiago. Já a Frente Parlamentar de Segurança Pública será composta pelos parlamentares Sidney Campos, Lino Bispo, Marcão da Academia, Fernando Petit, Renato Santiago, Cláudio Apolinário, Amélia Naomi, Gilson Campos, Marcelo Garcia, Sena, Roberto Chagas e Sérgio Camargo. Outra frente com composição formada durante a sessão foi a Frente Parlamentar do Agronegócio, que terá como membros os vereadores Sena, Lino Bispo, Roberto Chagas, Milton Vieira Filho, Cláudio Apolinário, Sidney Campos e Fernando Petit. Ainda foi anunciado quais parlamentares farão parte da Frente Parlamentar São José 2050. São eles: Sena, Fernando Petit, Lino Bispo, Roberto Chagas, Marcão da Academia e Carlos Abranches. A Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, em atuação na Câmara desde 2017, também teve uma nova composição anunciada para esta legislatura. Participarão do grupo os vereadores Marcão da Academia, Sena, Gilson Campos, Sérgio Camargo, Amélia Naomi, Juliana Fraga, Sidney Campos, Renato Santiago, Cláudio Apolinário, Carlos Abranches, Fabião Zagueiro, Lino Bispo, Fernando Petit, Roberto Chagas e Milton Vieira Filho.
Já no período do pinga-fogo, o momento em que os vereadores vão à tribuna para abordar assuntos políticos e de interesse público, os principais temas abordados foram mobilidade, saúde e fiscalização. O primeiro orador, o vereador Lino Bispo, fez críticas ao transporte público de São José. Em diversos vídeos, ele acompanhou o dia a dia da população que depende do serviço. Entre as reclamações estão frota reduzida e superlotação. Para o parlamentar, o transporte público que ficou mais caro na cidade precisa de investimentos. Ainda no tema da mobilidade, o vereador Tomás Henrique informou que, com o apoio dos parlamentares do Partido Liberal, protocolou na Justiça um pedido para barrar o aumento da passagem de ônibus na cidade. Tomás defendeu que o aumento não reflete a qualidade do serviço. O reajuste na tarifa do transporte público também foi o assunto levantado pela vereadora Amélia Naomi. Assim como os outros parlamentares, Amélia criticou o aumento e alegou que São José dos Campos tem uma das passagens mais caras do país. A parlamentar também foi contra o valor de repasse da prefeitura para as empresas que realizam o serviço e alegou que os ônibus estariam sucateados. Sérgio Camargo foi outro parlamentar que destacou o aumento da passagem de ônibus em São José. Assim como o vereador Tomás, ele comentou sobre a liminar da Justiça para tentar frear o reajuste. Sérgio Camargo ainda lamentou alguns requerimentos rejeitados que pediam informações à prefeitura sobre diversos temas e denunciou uma obra que estaria abandonada na cidade. Fernando Petit também fez uso da tribuna. Ele cobrou providências para uma paciente que depende de atendimento especializado na área da saúde. Segundo o parlamentar, um ofício reforçando o pedido foi apresentado na sessão. Ainda no tema da saúde, o vereador Roberto Chagas solicitou ampliação dos atendimentos de urgência e emergência realizados pelo CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial de São José. O parlamentar ainda informou que protocolou um projeto de lei que prevê expandir o serviço para todas as regiões da cidade. Já o vereador Sena comentou sobre a segurança pública em São José. O parlamentar apresentou diversas iniciativas que podem auxiliar no combate à criminalidade, a exemplo de cães policiais e reforços no armamento. Sena também defendeu a união das forças de segurança para a construção de políticas públicas na área. Renato Santiago aproveitou o período do pinga-fogo para debater sobre a relação entre os parlamentares da oposição e da situação nesta nova legislatura. O vereador pediu cautela de todos os vereadores para que os interesses partidários não se coloquem à frente dos interesses da população. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4h da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. O Vale do Paraíba registrou em 2024 o maior número de mortes em acidentes de trânsito dos últimos 8 anos. Ao todo, foram 377 óbitos, a maior parte em São José dos Campos, que contabilizou 82 mortes. Os dados do Infociga mostram ainda que os jovens com idades entre 20 e 24 anos representam a maioria das vítimas fatais. As fotos no celular ainda ajudam a manter viva a memória que Marilda tem do marido Marcos, que faleceu aos 48 anos de idade em um acidente de trânsito. O caso aconteceu há 7 anos. O marido dela foi atropelado no caminho para o trabalho, quando tentava consertar o carro parado na via. No meio da Dutra, diz que o carro deu pane, né, que foi o que falaram. E aí ele saiu para ver o que era no carro, e quando ele saiu, ele nem chegou a abrir o capô do carro. Ele, do lado da porta mesmo, eles já vieram e já atropelaram ele, que inclusive até arrancou o retrovisor do carro do lado que ele estava. Mesmo depois de tantos anos, os traumas do acidente ainda refletem nos familiares do cobrador de ônibus. A gente tem medo, porque esses dias atrás até aconteceu isso comigo. O carro deu um negócio, aí eu comecei a chorar na Dutra, porque você não supera. É um trauma que você não consegue superar. É muito triste mesmo. E o caso ocorrido com o Marcos está longe de ser um fato isolado. Dados do Infociga mostram que em 2024, no Vale do Paraíba, houve um aumento de 8,6% no número de mortes em acidentes de trânsito em relação ao ano anterior. O levantamento mostra ainda que em 2024, São José dos Campos somou 82 mortes, 6% a mais do que em 2023, deixando a cidade em 7º lugar no ranking de vítimas fatais para o município. A Rosana também foi vítima de um acidente de trânsito.
foi atingida por um carro na contramão. Por sorte, saiu com vida, mas ainda carrega marcas e lembranças da batida. Por causa de uma imprudência, né? Não foi um acidentinho assim. Se a pessoa tivesse correta, fazendo o que manda a lei do trânsito, não teria acontecido isso. Mas, infelizmente, aconteceu e eu consegui sobreviver. Para este especialista em direito de trânsito, o aumento no número de mortes em acidentes no Vale serve como um sinal de alerta. Os impactos desses acontecimentos comprometem toda a cidade. Vai ter o aumento do número de pessoas que vão utilizar o Sistema Único de Saúde, disponibilizar serviços previdenciários, vão disponibilizar outras estruturas de readaptação ao mercado de trabalho. O especialista afirma ainda que uma somatória de ações como conscientização, educação no trânsito e mudanças viárias podem resultar na queda do número de vítimas fatais em acidentes de trânsito na região. Trabalhar com campanhas educativas, pontuar os locais de maior índice de acidentes de trânsito e fazer campanhas pontuais naqueles locais, levar essas campanhas às escolas, levar essas campanhas a meios sociais. O vereador Carlos Abranches também acredita que a educação é um dos caminhos para a redução desse índice. A Câmara entra exatamente aí. Quais são as propostas que podem ser feitas para que a população aprenda a lidar com essa mudança de cenário dentro das ruas, do trânsito, do tráfego na cidade? Existe uma população que está muito próxima ao nosso olhar como vereador, que é a da população das crianças das escolas municipais de São José dos Campos. 7, 8, 9 anos. São crianças muito sensíveis a uma educação. Ainda segundo o parlamentar, a Câmara pode ajudar no processo de conscientização dos motoristas e de futuros condutores. Educação das pessoas depende muito do movimento delas, de quererem também. Mas se a lei chega e obriga, a gente consegue mensurar uma diminuição desses números que foram realmente preocupantes em 2024. Isso vai depender de uma Câmara Municipal atenta a esses cuidados, e eu estou atento a isso, pretendo refletir com a equipe a respeito disso e ver de que maneira a gente pode propor em plenário uma alternativa para que a cidade possa reduzir esses índices. E para quem já foi vítima e ainda sofre com as consequências de um acidente de trânsito, a esperança é de que realmente a conscientização dos motoristas aumente e faça cair o número de vítimas fatais. As pessoas elas têm que ter consciência, pensar no próximo. A gente tem que ter amor ao próximo, porque talvez se a gente fizer isso, o mundo nosso será melhor. Você estudou ali as regras, as leis? Por favor, faça o que está escrito, porque você não vai correr o risco de matar alguém. Se acontecer alguma coisa, acontece, mas você está fazendo a sua parte. Mudanças no estilo de vida têm influenciado o número de nascimentos no Brasil. De acordo com o IBGE, a taxa de fecundidade nunca foi tão baixa no país. Caiu de cerca de 2 filhos para 1 filho por mulher entre 2000 e 2023. O mundo caminha para uma queda na população. E no Brasil, não é diferente. A taxa de fecundidade nunca foi tão baixa no país. Dados do IBGE mostram que de 2000 a 2023, a taxa de fecundidade no país caiu de cerca de 2 filhos para 1 filho por mulher. Uma redução que vem sendo observada pelos pesquisadores desde os anos 50. E entre as razões está o processo de urbanização. Na década de 50, essa taxa chegou a quase 5, né? Então, o que acontece? A cada década, a gente vem tendo uma queda nesse indicador, e aí tem um aspecto relacionado à própria evolução da sociedade, né? Por exemplo, a própria questão da urbanização. A urbanização é um elemento importante. Na década de 50, a maior parcela da população vivia em áreas rurais, então hoje a gente tem uma transição no Brasil, e hoje pouco mais de 10% ainda está na área rural. Então, o fato de estar na área urbana faz com que a gente tenha uma redução no número de filhos. Outro ponto que contribuiu para a queda é a maior participação feminina no mercado de trabalho e a busca por estabilidade financeira. Boa parte das mulheres tem priorizado a educação e a carreira e decidem adiar a maternidade. Várias pesquisas apontam que há uma desigualdade em relação à inserção no mercado de trabalho, questão de rendimento, e algumas mulheres fazem essa conta, calculam que, por exemplo, que a gestação, de uma certa forma, pode atrapalhar. Então, muitas mulheres tomam a decisão de consolidar sua carreira profissional, inicialmente, para depois tomar a decisão de ter filho. Então, isso realmente contribuiu sobremaneira para que nós tivéssemos
esse processo. E na outra ponta, a questão das mulheres jovens também é uma questão de educação, de conhecimento, né, para fazer com que menos mulheres jovens, né, especialmente meninas de 15, 16 anos, passassem a ter filho. A pesquisa apontou também que os casos de infecção por Zika vírus aceleraram a queda no número de nascimentos. E essa tendência deve permanecer no próximo levantamento. Isso por conta da pandemia de Covid-19. Os números da pandemia, eles ainda não estão, a gente ainda não está sentindo os efeitos, porque é um evento bastante recente, mas a pandemia também contribuiu. Contribuiu tanto para a questão da mortalidade, como todas as pesquisas destacaram, mas também para a queda da taxa de fecundidade. Então, isso vai fazer com que nos próximos anos, nas próximas pesquisas no Brasil, a gente ainda tenha quedas significativas e expressivas da taxa de fecundidade. A Flávia vai na contramão da pesquisa. Aos 28 anos, ela é mãe de 5 filhos. A professora conta que veio de uma família grande e por isso também tinha esse desejo. Tenho 4 irmãos e meus pais, são divorciados, então eles tiveram outros filhos também, então a minha casa sempre esteve cheia de crianças. 2 dos meus filhos vão para a escola junto comigo, na escola que eu trabalho, que eu sou professora de ensino fundamental, e os outros 3, eles estudam numa creche de período integral. Quando eles não podem estar na creche, ou por estar doente, alguma situação, a minha mãe me ajuda bastante, minha irmã me ajuda também bastante a ter essa rede de apoio. Embora algumas famílias tenham um número maior de filhos, a baixa taxa de fecundidade apresenta desafios para o futuro. O envelhecimento da população e a redução no número de jovens pode provocar impactos no mercado de trabalho e uma pressão sobre o sistema de saúde. O fato de você ter mulheres tendo filhos mais tardiamente tem que ter uma mudança com relação à atenção primária de saúde, o perfil da gestante, as atenções ligadas à questão da saúde da mulher, elas passam a mudar, então acho que esse é um ponto importante. A gente tem um outro elemento que é a própria questão do envelhecimento da população. E aí você precisa deslocar mais equipamentos sociais de saúde para a população mais velha. Essa cientista social destaca que as mudanças na taxa de natalidade exigem a adoção de políticas públicas que garantam um sistema previdenciário sustentável. A reprodução feminina, ela é um direito individual, uma escolha, isso tem que ser respeitado. O que se deve fazer é pensar em políticas públicas para o acolhimento da parentalidade para que ela não seja tão desafiadora para as mulheres. Agora vamos falar de saúde. Este mês, a campanha Fevereiro Roxo faz um alerta sobre 3 doenças: o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. A proposta é estimular a busca pelo diagnóstico e tratamento. Quem vê a Eliede tão ativa nem imagina que cada movimento é para ela um grande desafio. Ela convive com dores constantes e generalizadas devido à fibromialgia. Os sintomas começaram na adolescência, mas o diagnóstico veio recentemente. Foram inúmeras consultas médicas até a resposta sobre a doença. Com 19 anos eu já estava com o pai dos meus filhos, daí ele chegava a me acompanhar nos médicos e o médico pegou e falou assim, ela sente bastante dor, mas a gente não tem, assim, não onde explicar o porquê que essa dor. Fazia exame e não dava. Pelo SUS eu consegui agora passar no reumatologista. Então, eu tive a primeira consulta, ele olhou já os remédios e os exames que o outro médico falou e falou assim, realmente você tem um diagnóstico de fibromialgia, eu vou passar uma ressonância. Assim como a Eliede, muitos brasileiros têm dificuldade de diagnosticar e entender os sintomas da fibromialgia, uma doença que não tem cura. O tratamento precoce é fundamental para controlar o avanço das dores e a informação pode ser uma aliada nesse processo. Por isso, o mês de fevereiro dá voz à campanha Fevereiro Roxo. A meta é conscientizar a população sobre os sintomas e sinais da fibromialgia e de outras 2 doenças também sem cura, o lúpus e o Alzheimer. O Alzheimer provoca a perda gradual das funções cognitivas e da memória. Já o lúpus e a fibromialgia afetam principalmente mulheres entre 20 e 50 anos. A fibromialgia ela é uma doença muito relacionada a dores, são dores musculares, crônicas, que podem ser incapacitantes e tem muita relação com o nosso emocional e com insônia. E no lúpus, ele é uma doença autoimune. Então, a gente precisa fazer agentes imunossupressores para a gente reduzir essa produção de autoanticorpos
e lesões de órgão-alvo, a depender de cada paciente. Existem hoje cerca de 2 milhões de idosos diagnosticados com Alzheimer no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, já são 300 mil os casos de lúpus e 3 milhões os de fibromialgia. Os números impressionam e também reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas a esse público e a seus familiares, que acabam atuando como cuidadores. A Câmara de São José tem projetos em tramitação com o objetivo de oferecer assistência a quem sofre com essas doenças. Um deles visa o acolhimento de pessoas com Alzheimer e familiares. Outro pretende categorizar a fibromialgia como deficiência para fins legais, de forma que os pacientes possam receber benefícios. Há também uma proposta para atendimento prioritário em serviços públicos, além de campanhas e datas comemorativas. Tudo isso favorece acesso ao tratamento adequado, que, de acordo com a médica, deve ser multidisciplinar. É muito importante o paciente ter adesão ao tratamento medicamentoso, fazer atividade física, né? E não esquecer do tratamento psicológico, porque ele também faz parte desse combo. E no lúpus, a gente também tem que lembrar que a adesão ao tratamento e o acompanhamento seriado e restrito com o reumatologista vai ser de suma importância para o paciente obter sucesso no tratamento dele, para a gente diminuir dano a longo prazo. Uma rede de apoio é fundamental para quem busca lidar com limitações. Sem poder trabalhar fora, Eliede faz bolos em casa para conseguir comprar os remédios. Ela também tem o apoio do marido e dos filhos, que, ainda crianças, já assumiram a responsabilidade pelos cuidados com a mãe. Mas contar com a compreensão da sociedade e a quebra dos estigmas e preconceitos é mais uma peça importante na busca por inclusão. Se a pessoa que fala que é frescura pudesse sentir 1%, eu não falo 100%, mas 1% da dor, eles iam saber que não é frescura. Dói demais. A campanha Fevereiro Roxo é um convite a toda a sociedade para praticar empatia e respeito aos pacientes que convivem com fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Dar visibilidade ao tema, a partir de uma ação nacional, pode ser mais uma forma de garantir mais qualidade de vida aos pacientes. Não haja como se não fosse nada, como se fosse frescura. Às vezes você vai dar um abraço, a pessoa vai sentir dor, não vai te falar, mas a pessoa às vezes vai estar com um sorriso, mas atrás desse sorriso vai estar escondendo várias dores. Então, o apoio das famílias, dos amigos, é muito importante. É o que ajuda, é o que motiva. E ter fé, né? E este mês tem mais uma cor que promove conscientização. A campanha Fevereiro Laranja tem como objetivo alertar sobre a leucemia, um tipo de câncer no sangue que, segundo o INCA, deve atingir 11 mil brasileiros até 2025. Uma ida ao médico mudou a vida da Roberta. O que começou com uma internação por suposta crise alérgica se transformou em um diagnóstico de leucemia. A partir daí vieram as surpresas do tratamento. Eu internei para tratar com quimioterapia, um tratamento, um protocolo super agressivo, muito forte, com quimioterapia na veia e uma quimioterapia subcutânea, né? Subcutânea não, intramuscular, que são injeções. Só que esse tratamento, ele é muito forte e eu não consegui fazer até o final. Eu fui para a UTI, eu tive várias reações, algumas complicações bem graves, assim. Aí a médica optou por uma outra linha de tratamento, que é a imunoterapia. E aí, na imunoterapia, a gente conseguiu estabilizar a doença. Mais de um ano depois, a Roberta vive uma fase com o quadro de saúde estável. Mas o caso dela mostra os perigos de complicações ocultas. O Instituto Nacional do Câncer estima que cerca de 11 mil novos diagnósticos de leucemia devem acontecer nos próximos anos. Desses, mais de 6 mil poderão resultar em mortes. Quando se trata de uma doença como essa, o estágio em que ela é diagnosticada é um fator determinante. Por isso, a conscientização é tão importante. A campanha Fevereiro Laranja chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce. Essa hematologista explica que a leucemia é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas da medula óssea. A medula óssea é um tecido que é responsável pela formação do sangue, das hemácias que carregam oxigênio, dos leucócitos, que são as células de defesa, e das plaquetas. A leucemia ocorre
uma alteração do DNA dos leucócitos, né, provocando uma proliferação anormal. A medula ocorre uma falência da medula óssea. A medula óssea não consegue mais fazer a função, que é produzir glóbulos vermelhos, hemácias, que é produzir os leucócitos para nos defender, e as plaquetas responsáveis pela coagulação do sangue. Entre os sintomas estão cansaço, fraqueza, palidez, dores ósseas, sangramentos, manchas roxas na pele e aumento de volume abdominal. Indícios que podem ser confundidos com outras doenças. Mas o hemograma, um exame simples, já apresenta os sinais suficientes para uma suspeita, o que colabora para um diagnóstico rápido. No hemograma da leucemia, o que é que geralmente a gente vê? Uma anemia, uma plaquetopenia, que são as plaquetas muito baixas. Você pode ter os leucócitos muito altos ou muito baixos e pode aparecer uma célula que chama de blasto, que são as células imaturas. Então o hemograma dá muita pista para quem está no pronto-socorro, porque esse paciente mais grave, ele vai procurar o pronto-socorro, em geral, das leucemias agudas. Então é muito importante levar em consideração tanto a história clínica, o exame físico e o hemograma desse paciente. O tratamento depende da classificação da doença. Em alguns casos, é necessário o transplante de medula óssea. Por isso, a conscientização a respeito da doação é tão importante. A busca pelo doador começa na família, já que a chance de compatibilidade é maior. Depois, ela é feita pelo REDOME, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Primeiro nós procuramos dentro da família, principalmente dentro dos irmãos. Cada irmão tem uma chance de 25% de ser 100% compatível. Depois procuramos o registro nacional e o REDOME também tem contratos com outros serviços internacionais. Então busca a medula praticamente no mundo inteiro. A Roberta encontrou o doador na família. Mesmo assim, ela reforça como ser doador pode fazer toda a diferença. É muito difícil a gente encontrar um doador compatível, né? Tanto na família quanto fora. Por isso que é importante que a gente tenha muitos doadores, sim. Eu acho que falar sobre isso, divulgar essas informações são extremamente relevantes. Vai ajudar muito as pessoas que, como eu, precisam, né, de um transplante de medula para viver. Vamos para o último intervalo e no próximo bloco eu te mostro uma reportagem que fala da nova geração que nasce a partir de 2025, a geração Beta. Não sai daí! Voltamos com Semana Legislativa. Abrimos o último bloco com uma pesquisa que mostra o aumento das fraudes online no país. De acordo com os dados, o ticket médio arrecadado em fraudes na internet no primeiro semestre de 2024 foi 60% maior do que a quantia gasta em vendas reais. Para não cair nesses golpes virtuais, é preciso ficar atento, como, por exemplo, verificar se o site da compra não é falso. A Caroline foi vítima de um golpe em uma compra feita pela internet. Pediu, pagou e não recebeu. Antes de eu comprar, eu ainda entrei no Instagram, então eu vi que tinha vários seguidores. Entrei no Reclame Aqui, eu vi que tinha algumas reclamações, mas tinham pessoas também elogiando, estava mais ou menos, não tinha um número tão grande assim de reclamação. E aí eu falei, bom, vamos lá, vou testar, né? Era R$50 só, então beleza. Fui lá e comprei. E aí estava escrito que eu chegava em 7 dias úteis essa caixa. Passaram 7 dias, a caixa não chegou. E aí eu vi que nem o Instagram, mesmo eles tendo números de seguidores, postagens diárias e um monte de coisa, eles bloquearam os comentários. Então ninguém pode comentar, o que já é um indício, né, de uma fraude. E infelizmente o que aconteceu com ela não é um fato isolado. As fraudes online são frequentes e no ano passado um número chamou a atenção. Segundo uma pesquisa feita por uma bandeira de cartões, no primeiro semestre de 2024, o ticket médio arrecadado em fraudes e golpes no comércio online foi 60% maior do que o arrecadado nas transações reais. Isso pode ser resultado de uma série de fatores que tornam os anúncios golpistas mais atrativos aos clientes. Muitas das vezes a maior diferença que tem é a questão dos valores, né? Quando você vê um produto muito abaixo do valor, 70%, 60% de desconto, é algo que acaba chamando a atenção e a pessoa faz a compra. E é onde a maioria das vezes acaba acontecendo esse tipo de golpe. Foi o que aconteceu com a Caroline. Um valor baixo foi o que motivou a compra. E o anúncio parecia confiável. Totalmente não parece. Tem os anúncios lá muito bem feitos, enfim, eles seguem uma logística que
tudo parecia, até mesmo o preço não era tão surreal, entendeu? Mas, sim, era uma prática de golpe e a gente acaba caindo, né? Esse especialista afirma que detalhes nos sites podem indicar que o anúncio é falso. E até a forma de pagamento pode levantar suspeita. Um detalhe muito importante é sempre se atentar se ao lado do site tem aquele cadeadinho. O cadeadinho é quando já está certificado pelo SSL, que é um certificado ao qual garante a segurança do site. Sempre conferir se não tem uma letrinha a mais, ali um A, um I, normalmente que são as letras que acabam passando bem despercebidos. Isso acaba garantindo mais a segurança do comprador. Evitar esses golpes também é uma preocupação das grandes empresas de vendas. Esse especialista em marcas e patentes explica quais cuidados os sites e plataformas de compra têm para se prevenir. O primeiro passo é elas terem o registro da marca junto ao órgão federal, que é o INPI. O INPI é responsável por registro de marcas. Então esse é o primeiro passo, porque a partir do momento que ela começa a produzir produtos com a sua marca, né, com a sua grife, ela tendo o registro da marca, ela consegue sim impedir que fraudadores passem a comercializar os seus produtos. Grandes plataformas de e-commerce como Amazon, Shopee, Mercado Livre, eles estão exigindo hoje das empresas que se dizem lojas oficiais, quer dizer, fabricantes, que eles apresentem o certificado de registro da marca, porque a própria plataforma fica tranquila em divulgar aquele produto para venda. E para quem já passou por uma dessas fraudes, o que resta a fazer é prestar mais atenção na hora da compra, denunciar páginas falsas e usar os meios de comunicação para alertar sobre o golpe ao maior número de pessoas. Fazer compras por sites seguros, né? Não, eu vi um site aleatório que eu nunca tinha ouvido falar, então acabei comprando, mas ainda assim, mesmo que a gente pague um pouco mais caro, a gente valores... Enfim, a gente acaba caindo em golpes quando são promoções muito surreais, né? Agora vamos falar sobre uma medida que tem sido tema de debates na sociedade e passou a valer neste mês: a proibição do uso dos celulares nas escolas. Na volta às aulas, as instituições tiveram que planejar a adoção de medidas para que a regra seja respeitada com o retorno dos alunos. São 6:50 da manhã e esses alunos já sabem. Precisam desligar o celular e guardá-lo na mochila antes de entrar. Essa foi a solução que essa escola da região oeste de São José dos Campos encontrou para aplicar a nova lei nacional que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos. A gente fez uma conversa primeiro com os pais, depois com os alunos, para passar para eles todas as tratativas. Então, eles não vão poder utilizar, dentro da regra da lei, de não utilizar nas salas de aulas, todas as dependências da escola. Então está muito natural para a gente aqui dentro essa tratativa. Os alunos estão lidando muito bem, por enquanto, com essa questão. Aqui, cada turma tem cerca de 25 alunos e todos colaboram com a nova regra, que tem o objetivo de estimular ainda mais as conexões humanas. Dentro das salas de aula, os celulares já eram proibidos. Com a nova lei, a proibição vale também para os demais ambientes escolares e intervalos. E é a coordenação pedagógica que vai lidar diretamente com este processo. Um desafio que exige planejamento. A gente conversou com os pais, pediu para que eles realmente tivessem essa parceria, mandassem o celular para os filhos que realmente precisassem. Então, se o aluno não precisasse trazer para a escola, que não viesse com o celular. E caso esse aluno precise trazer, que ele esteja desligado dentro das mochilas. A Lei 15.100, sancionada em janeiro deste ano, proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas unidades de ensino infantil, fundamental e médio. Também determina que as escolas orientem sobre os riscos do uso excessivo das telas. Fica permitida a utilização apenas em situações de perigo, necessidade ou para fins pedagógicos. Essa especialista em ginástica para o cérebro explica como o uso exagerado de telas pode afetar a capacidade cognitiva. Se nós pensamos na idade de 1 aos 6 anos, a gente tem o prejuízo na questão da formação do nosso cérebro ainda, no quesito sensorial e motor, o que afeta o equilíbrio e a coordenação motora, que são habilidades que nós trabalhamos com eles aqui na escola. Depois dos 6 aos 10 anos, a gente já tem a questão do comprometimento no comportamento e nas relações sociais. A Maria nem vai sentir falta, já que foi educada sem o uso de nenhuma tela. A mãe, Mariana, comemorou a aprovação da nova lei. Desde que eu
decidi ser mãe, eu queria uma infância feliz para elas, e o sinônimo de infância feliz para mim era brincar fora de casa, com amigos, então jogo de tabuleiro, ler livros, se divertir, estar junto com pessoas era o principal. Sem as telas, a Maria conta que consegue focar mais nos estudos. Prova disso é que ela ganhou um certificado de melhor aluna da turma. Eu também ganhei 2 medalhas, uma de ouro e uma de bronze. Eu ganhei de ouro na OBA, que é a Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica, e bronze na Olimpíadas Internas de Matemática. Em São José, a Câmara Municipal segue atenta à aplicação da nova regra. A vereadora Juliana Fraga, que também é professora, destaca que a medida é necessária para que os alunos reforcem a interação no ambiente escolar. A partir do momento que atrapalha a aprendizagem, atrapalha a socialização, eu acho que é válido. Tanto é que tem um dado, que é uma avaliação do ensino médio de vários países, e os países que têm mais nota, né, a melhor nota, são países com a proibição do uso de celular. A vereadora afirma ainda que poder público, escolas e a família devem trabalhar em conjunto. Através dos pais, através dos professores, através da direção. E aí a gente vai avaliando realmente se isso está sendo positivo ou não. Eu acredito que pelos primeiros dias de aula tem sido, sim, positivo, mas no decorrer do ano a gente vai ouvindo também os atores, né, na vida escolar, para ver se precisa mexer alguma coisa, para a gente dar uma atenção melhor ou não. Educadores reconhecem que a tecnologia pode ser uma aliada no processo de aprendizagem, desde que utilizada da maneira correta. Ainda assim, a educação continua sendo, acima de tudo, sobre a conexão humana. E isso esses alunos entendem bem. Eu acho que a escola é um lugar para a gente aprender. E se a gente aprender a usar o celular de uma maneira não nociva aqui, a gente vai saber aplicar isso para a nossa vida. Então, eu acho muito importante. No começo, eu não gostei muito. Mas eu acho melhor não usar muito o celular, porque você pode conversar mais com as pessoas ao seu redor. Você já ouviu falar na nova geração beta? Essa é a mais recente categorização das gerações, que abrange as crianças nascidas a partir de 2025. Segundo os especialistas, as crianças da nova geração serão hiperconectadas e muito envolvidas com a tecnologia. Emily, aos 24 anos, está grávida de 4 meses da Maitê. Mamãe de primeira viagem, descobrir a gravidez foi uma felicidade para ela e toda a família. Teve até chá revelação. Sempre foi um sonho, né, ser mãe. E eu sempre quis muito uma menina. Era algo que estava no meu coração, assim. E quando eu descobri que eu estava grávida, todas as pessoas falavam: ah, você está grávida de menino, você é mãe de menina. E eu por dentro falava: não, eu tô grávida de menina. E o parto da Maitê está previsto para acontecer em julho. Isso quer dizer que ela vai nascer na geração beta. Essa que é a mais recente categorização das gerações que abrange as crianças nascidas a partir de 2025. E o que será que a mamãe Emily acha da filha nascer no ano de estreia da nova geração? É algo que me preocupa um pouco por não saber como vai ser, algo muito novo para mim também, mas eu acho que vai ser uma geração muito boa na questão da tecnologia, eu acho que vai mudar muito na questão até de empregos assim também, né? Então eu tô bem empolgada para ver como que vai ser essa nova fase. E o nome escolhido para representar essa nova geração tem motivo. Foi inspirado no termo tecnológico beta, que representa versões iniciais de softwares em constante aprimoramento. E o que esperar dos betas? Uma geração hiperconectada. Essas crianças estão nascendo no mundo tecnológico, né? O primeiro brinquedinho ou a primeira babá eletrônica dos pais é um celular. E essa criança leva esse equipamento como se fosse parte do seu próprio órgão corporal, né? Então elas serão fortemente impactadas pela inteligência artificial, no modo a que terão uma visão de mundo extremamente fluida, em que isso poderá ter um impacto em novos comportamentos. Para esse psicólogo, justamente o excesso de tecnologia e conectividade será o desafio enfrentado pela nova geração e dos pais que irão educar os filhos nascidos nela. Encontrar equilíbrio entre o real e o virtual será essencial.
Essa tecnologia está praticamente integrada à vida deles de uma forma quase que imperceptível. Então, eles perceberem o quanto eles precisam também sair um pouco de toda essa virtualidade, dessa coisa digital, para o analógico, digamos assim, aprender a se relacionar, aprender a trabalhar de uma forma que não seja apenas virtual, apenas com inteligências artificiais. Essa nova geração ainda nasce no contexto de transição após a pandemia de Covid-19, marcado por avanços tecnológicos acelerados e debates éticos emergentes, como questões ambientais e de saúde pública. E é assim que as gerações são definidas, a partir de eventos históricos marcantes na sociedade. Necessariamente a definição de uma geração, ela não se constitui por um tempo etário, né? Ela tem essa característica, mas também, principalmente, por características muito peculiares que vão atingir um determinado grupo social. Determinados marcos históricos, marcos econômicos, marcos políticos e sociais que acabam afetando diretamente o nosso comportamento. E isso vai criar uma determinada identidade naquele grupo, que quando você pensa, logo você lembra daquela condição. Isso que tende a caracterizar as gerações. Realidades aumentadas, metaverso e inteligência artificial serão ferramentas comuns, tanto na educação quanto para a diversão. E por conta disso, a privacidade e a ética no uso dessas tecnologias se tornam questões importantes para os pais dessa geração. Os pais são essenciais, vitais, para que os filhos, nossa nova era da tecnologia, de tantas relações artificiais, tantas relações que se desfazem assim muito facilmente, ensinar tudo isso de uma maneira mais realista. E Emily já pensa em como vai administrar o acesso da filha à tecnologia. Em um mundo tão conectado, ela preza pelos valores que aprendeu com os pais. Olho no olho, presença e muito carinho. Algo que a bebê já carrega no nome. Maiter quer dizer amada. E tem amor de sobra esperando por ela, por parte de toda a família. Ela já é muito amada, assim, a gente já tem um carinho mesmo sem ver, né? E a gente não vê a hora dela estar aqui pertinho. É isso, pessoal. Essa edição do Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aproveitado as informações. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, todas com o mesmo nome, @TV Câmara SJC. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau!